Pazzi por aqui, direto de Brasília, justamente para repercutir aí as falas de ontem do presidente. Ele segue no mesmo raciocínio, pelo menos desde domingo, quando a gente estava aqui na cobertura, ele saindo ali do hospital, ele falou as mesmas coisas sobre os mesmos assuntos, quando a gente fala de eleição, de voto impresso, ou de urna eletrônica, ou então do fundo eleitoral. Agora eu quero saber como é que está repercutindo por aí as falas do presidente ontem, hein, Nath? Bom dia. Oi, Paula, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, desde essa alta hospitalar no domingo, o presidente Jair Bolsonaro, ele mantém o mesmo discurso sobre diversos assuntos, sobre fundão, sobre voto impresso, voltou a falar sobre o estado de saúde dele, fez até algumas brincadeiras em relação a isso, criticou também pesquisas eleitorais, ele não tem mudado esse discurso, pelo menos até o momento, né? E hoje vai ser um dia justamente voltado para essas repercussões em relação a essa entrevista do presidente Jair Bolsonaro que ele concedeu ontem à TV Brasil, em que Bolsonaro disse que a tendência é justamente de vetar o fundo eleitoral, este aumento aí para quase 6 bilhões de reais que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Só que a gente tem um longo caminho pela frente, porque o presidente tem aí cerca de 2 semanas para tomar essa decisão, se ele vai vetar ou sancionar, então, o fundão, o fundo eleitoral. E hoje o clima é de muito desgaste com o Congresso Nacional, principalmente com o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos. Inclusive, ontem, Bolsonaro, em conversa com apoiadores, chamou o Ramos de insignificante. E essas repercussões que devem acontecer ao longo do dia de hoje vão servir justamente para medir a temperatura entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Por quê? Porque no Congresso Nacional existem muitos interessados neste aumento do fundo eleitoral. Aí é um aumento de quase 4 bilhões de reais para o fundo eleitoral, para o chamado fundão. Inclusive, essa votação no Congresso Nacional contou aí com um expressivo apoio da própria base parlamentar de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E a gente lembra que qualquer decisão do presidente Jair Bolsonaro não termina nele, porque qualquer veto tomado ali, decidido, feito pelo presidente em qualquer tipo de matéria, volta ainda para o Congresso Nacional. Então, a palavra final ainda vai ser do Congresso em relação a esse possível veto, essa tendência de veto do fundo eleitoral por parte do presidente Jair Bolsonaro. E claro que é mais um assunto que acabou parando no Supremo Tribunal Federal, porque a gente lembra que um grupo de parlamentares já acionou o STF, já entrou com uma ação no STF questionando essa votação do fundo eleitoral e pedindo para que essa votação seja anulada. Então é um clima de muito desgaste. A gente lembra que na semana passada teríamos uma reunião entre os 3 poderes na quarta-feira, acabou ali sendo cancelada e vai ser remarcada oportunamente justamente em decorrência então da internação do presidente Jair Bolsonaro, só que a gente retoma então esses trabalhos do presidente ainda com este desgaste, principalmente entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Então, a conferir, Paulo, o que vai acontecer aí nos próximos dias, se o presidente realmente vai vetar essa medida e o desgaste que se vai aumentar aí com o Congresso Nacional, porque a palavra final vai caber ainda ao Congresso, que pode derrubar ou manter esse possível veto do presidente. Pois é, veto que foi muito criticado pela população, veto não, né, desculpa, o valor do fundo eleitoral que foi muito criticado pela população, né, um valor exorbitante aí, num aumento também exorbitante, enquanto a gente está falando, até de mau gosto, eu me lembro que foi assim que a Juliana Rosa falou aqui no nosso Mercado Band News, no momento em que a gente está com tanto desemprego, a economia desse jeito, um fundo eleitoral exorbitante desse jeito, né? Obrigada, Nath. A gente aguarda, então, as cenas dos próximos capítulos. A gente achou que, não, sem a CPI, não. Sempre tem assunto em Brasília, gente. Não tem descanso. Beijo para você. Até amanhã. Até mais, Paulinha.